Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 29 de novembro de 2025, 34ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos de 15 a 27. Fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhes que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo que respondeu-me. Fazei-me conhecer a interpretação das coisas, e estes 4 possastes animais são 4 reinos que surgirão na terra, mas os que receberam o reino são o santo do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente, depois que ser mais bem informado a respeito dos 4 animais, que era bastante diferente dos outros, os mais terríveis de todos, em seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando, calcando aos pés que restava ainda a respeito dos 10 chifres, e sobre o outro que nascerá, fizera cair outros 3 sobre os chifres que tinha olhos e boca, que fizeram ouvir mais fala forte. Era maior que os outros, e eu continuava a olhar, e eis que entre os chifres combatia contra os santos e vencia, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para que os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim: o 4º animal é um 4º reino que surgirá da terra, que terá maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espinhá-la e esmagalá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis, e outro surgirá depois deles, e este será mais poderoso do que seus anteriores. Abaterá os 3 reis e articularás insolentes contra o Altíssimo, e perseguirá os seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu árbitro por um tempo, por um meio de tempo. O tribunal se estabelecerá, e ao chifre será tirado o poder. Este será destruído e desaparecerá para sempre. E então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sobre o céu, e ao povo, os santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos eles servirão e prestarão obediência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial está tirado do livro de Daniel, capítulo 3, versículo 82 a 83, 84, 85, 86 e 87. Louvai e exaltai pelo século sem fim. Louvai e exaltai pelo século sem fim. Filho dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei ao Senhor. Servos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelo século sem fim. Almas dos justos, bendizei ao Senhor. Santos e humildes, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelo século sem fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé antes o Filho do Homem. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da guia da
embriagueis das preocupações da vida. Esses dias não cairá de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, fiqueis atentos e orai todo momento, a fim de terdes forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na primeira leitura, tirada da profecia de Daniel, Daniel ficou aterrorizado pelas visões que ele teve e pediu explicações a cada uma das visões. E ele compreendeu que reinos se levantarão para perseguir o povo santo do Senhor, mas que no final o Senhor triunfará e seus eleitos terão a morada eterna, como se diz no Salmo responsorial. Filhos dos homens, bendizei ao Senhor. Filhos de Israel, bendizei ao Senhor. Sacerdotes do Senhor, bendizei ao Senhor. Servos do Senhor, bendizei ao Senhor. Almas dos justos, bendizei ao Senhor. Santos e humildes, bendizei ao Senhor. No Evangelho tirado segundo São Lucas, Jesus diz a seus discípulos que não se preocupais com as ocupações de cada dia, mas permanecei firmes na presença do Senhor, em orações e muita fé, que todas as coisas serão resolvidas na presença do Senhor. E tudo o Senhor resolve nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém.